Então, olá a todos. Para efeitos de Regulamento Geral da Proteção de Dados, que dá para servir para muitas coisas, mas este filme não vai ser divulgado, fica só é para a avaliação. Nós, neste momento, estamos a viajar para 10 anos atrás. Não é? Na semana passada foi aprovado o Orçamento de Estado para 2023. Voltámos a falar muito destes tempos de 2012 e da Troika e do Passos Coelho, mas hoje em dia vivemos com uma maioria absoluta e o primeiro-ministro que é o Dr. António Costa, antigo aluno da nossa faculdade. Mas aquilo que se discutia na altura era um orçamento de Estado para 2012, nós agora estamos em 2022, e eu estou aqui com as senhoras conselheiras, de um lado, Mariana Gabriel e Renata Abreu, que votaram a favor do orçamento, votaram a favor do Acórdão 352 de 2012, que considerou inconstitucionais algumas normas do Orçamento de Estado, mas considerou também que essas normas se devem manter em vigor. Eu ia tentar que a discussão se discutisse os dois pontos. Por um lado, porque é que as normas são inconstitucionais, por outro lado, porque é que consideram que devem continuar em vigor. Do outro lado, temos conselheiras a votar vencido, a conselheira Rosário Madureira e a Mariana Branco. Eu também vou tentar atribuir aqui a ordem e servir um bocadinho de moderador, mas a lembrarem alguns votos de vencido muito bons. O melhor voto vencido deste acórdão é de uma juíza, que é a juíza Maria Lúcia Amaral, que é assim uma professora pequenina de Direito Constitucional, mas que é uma bomba. Nós temos tido a sorte de ter tido várias mulheres espetaculares. Nos Estados Unidos discute-se muito os bons juízes do Supreme Court. Nós em Portugal temos tido várias juízas ótimas, Maria dos Prazeres Beleza, esta Maria Lúcia Amaral, que é a atual provedora de justiça. Vocês podem ler os acórdãos delas até para estudar outras matérias, Direito do Trabalho, Direito das Sociedades Comerciais. Vão ver que há muito boa jurisprudência do Tribunal Constitucional e aí já há paridade. Ou até, eu diria que nos últimos anos os melhores juízes do Tribunal Constitucional são mulheres. Mas pronto. Não por serem mulheres, mas por serem excelentes juristas e saberem escrever muito bem, etc. Portanto, estou aqui, vamos ter um pleno só de senhoras. Não sei quem é que, se a Mariana Gabriela ou a Renata Abreu se organizaram para fazer um enquadramento histórico do que era a situação em 2012, a Mariana Gabriel, então vou dar-lhe a palavra assim. Ok, eu não fiz um enquadramento histórico. Sim, mas um enquadramento. Então, se eu sentir que a vossa apresentação não dá isso, eu faço. Basicamente, o que é que aconteceu? Houve, em 2011, caiu o governo do engenheiro José Sócrates. Este governo tinha tido vários programas de estabilidade e crescimento aprovados, o PEC 1, PEC 2, PEC 4, com o apoio do PSD, era um governo de maioria relativa, mas acabou com um memorando que foi assinado com a Troika, que era um conjunto de instituições internacionais, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI. Pronto, esse memorando foi assinado pelo governo de então, com o apoio de outros partidos que vieram a ganhar as eleições, e em que Portugal se comprometia a fazer muitas coisas. Pronto. E uma delas eram estes cortes de 13º e 14º mês, foram cortes na função pública, foram cortes nas pensões consideradas mais elevadas, e foi um orçamento de austeridade, pronto, que veio a estender-se. Esta austeridade já vinha nos anos anteriores, e Portugal continua agora com a inflação, voltamos a ter estes tempos, mas agora está a colocar pelo mundo inteiro. Mas nesta altura era muito concentrada nos chamados PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, e Grécia e Espanha. Pronto, este orçamento, no entanto, foi aprovado com a abstenção do PS, que o líder do PS vai dizer uma abstenção violenta, o líder do PS de então, mas houve 25 deputados, maioritariamente dos partidos de esquerda, que vieram pedir a fiscalização da constitucionalidade sucessiva. Portanto, o Orçamento de Estado entrou em vigor em janeiro de 2022 e no verão o governo foi surpreendido com esta decisão. Mas foi uma decisão que considerou que estes cortes não podiam existir, mas ainda assim mantinham-se em vigor, porque isto iria implicar arrebentar com as contas portuguesas se o acórdão tivesse efeitos imediatos. Então não acórdão mais a dar indicações para o futuro. Pronto, vamos ver o que é que vocês me têm a dizer. Mariana Gabriel. Pois, eu comecei por falar um bocadinho das normas do acórdão e o que é que... Pode falar.
Após a feitura do Orçamento de Estado de 2012, foi requerido por um grupo de deputados da Assembleia da República a declaração da inconstitucionalidade das normas constantes nos artigos 21 e 25 da Lei do Orçamento de Estado para 2012. E nessas disposições são adotadas medidas de suspensão do pagamento de subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos e aos pensionistas. Esta suspensão abrange também rendimentos iguais ou superiores a 600 euros, ao contrário do previsto na Lei de Orçamento de Estado de 2011, que abrangia apenas rendimentos superiores a 1.500 euros mensais. E esta medida tinha a duração do período de vigência do Programa de Assistência Económica e Financeira, que seria de pelo menos 3 anos. Vou começar pela violação do princípio da igualdade, que está presente em ambos os artigos, o 21 e 25, na dimensão da igualdade perante a repartição de encargos públicos. Então, aqui temos uma dualidade de tratamento entre os trabalhadores do setor privado, cujos únicos sacrifícios são apenas o pagamento de impostos, enquanto do outro lado temos outro grupo cujos sacrifícios são, para além disto, o corte nos seus rendimentos. As medidas presentes nestas normas não têm em conta a repartição de sacrifícios de igual forma na proporção das capacidades financeiras de cada um, e visto que as contas públicas são do interesse de todos, era isso que se devia verificar. Para além disso, relativamente à questão do alargamento dos cortes, anteriormente o Tribunal Constitucional tinha considerado que a redução até 10% nos rendimentos acima de 1.500 euros estava nos limites do sacrifício. Aqui os cortes são ainda maiores e a rendimentos inferiores. Por isso, a liberdade do legislador não pode ser ilimitada e tem de ter em conta os direitos fundamentais. Nesse caso, o princípio da igualdade nos diz que devemos tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente, e as pessoas que recebem rendimentos mais baixos devem ter um tratamento diferenciado, e depois os cortes são sentidos de forma muito mais intensa e, neste caso, são considerados excessivos. Relativamente aos pensionistas, não existe um critério material constitucionalmente legítimo que justifique um tratamento diferente entre os pensionistas e reformados do setor privado e os trabalhadores ativos do setor privado. Isto porque, apesar de receberem dinheiro do Estado, estes rendimentos advêm de contribuições anteriores, e ao contrário dos funcionários do setor público, que os seus rendimentos vêm das receitas do Estado. Depois tem ainda a violação do princípio da proporcionalidade, que está presente no artigo 266, número 2, da Constituição, na vertente da necessidade, isto porque o legislador dispunha de soluções menos severas, que não provocassem um grande sacrifício num grupo de restrito de pessoas, em vez de podendo optar por outras medidas que fossem mais leves e que abrangessem um maior número de pessoas. Por exemplo, em vez de cortes nos rendimentos, podia aumentar as receitas através do aumento do IVA. E é só isto que eu tenho. De impostos, isto é, a questão sempre foi a seguir a isto que veio aquele das declarações do Ministro das Finanças de então, Vítor Gaspar, era aumento de impostos, aumento de impostos, aumento de impostos. Eu depois vou explicar, eu na altura estava a começar a minha carreira profissional como funcionário público, era docente aqui da faculdade, onde os mínimos não se aplicaram, portanto eu ganhava tão pouco que não fui afetado, mas também era advogado no setor privado, e aí tive um corte de 10% em janeiro, e houve imensos trabalhadores privados a serem despedidos, houve cortes também no setor privado, há alguma flexibilidade. A história das 35 horas foi uma maneira de tentar ajustar a diferença de regimes que existiam nos dois setores, mas pronto, também me vão ver a situar que eu serei crítico do governo aqui, principalmente para as nossas, para a minha e para a vossa, que já é um bocadinho diferente de geração. O problema maior foi das pensões. Ali atrás está uma fotografia com o meu avô, que ganhava pensões elevadas e que ficou um bocadinho revoltado com este acórdão, porque o que ele achava era que era absurdo estar a manter pensões muito elevadas, portanto, se calhar não o valor
que o orçamento que o governo estava a considerar, mas pensões como a dele, e estar a cortar aos jovens e estar a sobrecarregar as gerações futuras com o pagamento de pensões de 4.000, de 5.000, de 6.000 euros, para os quais eles às vezes nem sequer tinham contribuído totalmente. Pronto, mas isto, nem todos os velhinhos eram como o meu avô, mesmo os ricos, e portanto, assim, houve um fenómeno social interessante. Do outro lado, queria já ouvir quer um início de crítica, ou se calhar, ou quer a Renata Abreu pegar já na bola e avançar. E ouvimos as críticas depois, como a ordem do acórdão. Sim, vou passar a palavra à Renata, e depois ouvimos a Rosário e a Mariana. Ok. Renata. Os temas que eu vou abordar também são a violação de alguns princípios. Nós temos de ter em atenção que foram inconstitucionais as normas que se extraem do artigo que se extraem do número 1 e do número 2, por violação dos princípios do Estado de Direito Democrático, na vertente da proteção de confiança, da proporcionalidade e da igualdade. Como a minha colega já referiu, da proporcionalidade e da igualdade. Vou referir a violação do subprincípio da proteção de confiança, na medida em que a proteção de confiança deve ser considerada como um princípio deduzido em termos mediáticos do princípio da segurança jurídica e em termos mediados do princípio do Estado de Direito Democrático, ou seja, há uma finalidade voltada para a obtenção de um estado de estabilidade e de previsibilidade dos atos, dos procedimentos e dos comportamentos do Estado. Traz consigo também deveres comportamentais imediatos, que impõem também a preservação dos atos do Estado e, consequentemente, dos seus efeitos. Portanto, como é referido no acórdão, houve, portanto, uma frustração de expectativas que já estavam fundadas por parte dos cidadãos. Estas expectativas foram capazes de criar e acentuar dificuldades na manutenção das práticas vivenciais e de satisfação de compromissos assumidos pelos cidadãos, porque determinados cidadãos já estavam comprometidos a um determinado esforço económico e não conseguiram fazer isso porque houve uma suspensão do pagamento de subsídios de férias e de Natal ou equivalentes e já não conseguiram concretizar isso. O Tribunal Constitucional também considerou que estas reduções foram bastante significativas porque tinham uma intensidade bastante elevada. Depois, o próximo princípio que queria enumerar era a violação do princípio do Estado de Direito Democrático, no artigo 25, até porque, como a minha colega referiu, nas normas do artigo 21, houve uma violação da proporcionalidade e da igualdade, assim como no artigo 25. Portanto, a violação do princípio do Estado de Direito Democrático está presente neste acórdão. Portanto, o princípio do Estado Democrático está presente no artigo 2, no artigo 2º da Constituição, que passa a referir que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, lá está, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, na separação e na interdependência dos poderes. Portanto, não houve aqui bem que uma soberania popular. Devido a isso é que penso que haja uma violação do princípio do Estado de Direito. Passo a referir também uma declaração que extraí do acórdão, em que o líder do PSD, o Passos Coelho, teve o compromisso de dizer que não procedia a cortes salariais ou das pensões se tivesse necessidade de mexer nos impostos. Era um compromisso eleitoral, isto é, eram declarações, eles vieram buscar declarações das eleições sim. do período eleitoral para dizer que havia também aqui tutelar esta segurança. Sim. Questionado sobre isto, disse que os cortes nas reformas eram feitos não, pensava evitar os cortes nas reformas através da subida no IVA, mas escusou-se a entrar em detalhes, alegando que, efetivamente, a oposição desconhecia a real situação financeira do país. Confirmou que, a haver determinados ajustamentos, esses seriam sobre os impostos sobre o consumo, o que não se verificou, até porque houve uma suspensão dos pagamentos do subsídio de Natal e de férias e não propriamente a subida de impostos do consumo. E, por fim, a última violação do princípio tem que ver com a violação do direito à segurança social, que também está
referido no artigo 63 da Constituição da República Portuguesa. No fundo, as normas que foram identificadas do artigo 25, número 1 e número 2, que lá está, é relativo à suspensão de subsídios de férias e de Natal ou equivalentes dos aposentados e reformados, restringem sem qualquer dúvida e de forma desproporcionada o direito à segurança social de alguns portugueses, sendo que, apesar de não estarmos num direito sistemicamente inserido nos direitos e liberdades fundamentais, observamos que não cumpre o princípio da proporcionalidade. Eu também tenho aqui uma conclusão, mas se calhar passava às críticas. O que acha, professor? Sim, pode ficar. Hoje ouvimos primeiro a Rosário ou a Mariana, não sei se alguma quer avançar em primeiro lugar. Mariana, Rosário. não sei se todas concordam, pareceu-me que a Mariana, Gabriel, tu falaste mais das críticas ao artigo 21 e a Renata ao 25, pareceu, ou não? Não se dividiram assim? Sim, sim. Ok. Então, Nenhuma tentou defender os efeitos, a modulação de efeitos, que eu imagino que vocês agora vão tocar. Mas, Rosário, avance. Depois, se for preciso, eu completo com o que for necessário. Também para não vos roubar muito tempo, até porque eu imagino que se calhar vocês tenham de ir para a faculdade hoje para algumas aulas, mesmo sem estação de metro na cidade universitária. pronto. Relativamente ao princípio de igualdade, que foi o primeiro que foi mencionado, nós não nos podemos esquecer que estamos num contexto de crise económica e financeira que atingiu níveis extremos e que atingiu a dívida soberana que, no âmbito da zona euro, ou seja, da Europa, que não tínhamos visto até então, e, portanto, o legislador foi obrigado a responder imediatamente a esta situação ou seja, nós estamos perante um caso que temos motivos claros e perceptíveis para tomar medidas mais drásticas, e o próprio artigo 18 da Constituição permite eventuais restrições a direitos, até aos direitos fundamentais, como o direito à igualdade. E, portanto, não podemos deixar de reiterar isto, porque realmente encontramos numa crise que agravou drasticamente e que exigia ao legislador uma resposta imediata, sob pena de problemas ainda mais irreversíveis. Relativamente... Quando diz irreversíveis é sob pena de não haver dinheiro para pagar os salários efetivos, não é? Portanto, coisas ainda... é pelo menos isso que eles alegam ainda hoje, e o problema maior é o Tribunal Constitucional. Aqui o princípio da violação de poderes seria não numa lógica que não foi alegado, portanto isto foi mal feito por toda a gente. Eu já vou ver que a própria, tanto a densificação do princípio da igualdade, da confiança, da segurança social foi feita de forma relativamente incompleta pelo Tribunal. Se vocês em direito constitucional ou em direito administrativo no primeiro ano tivessem de dar uma resposta a explicar o que é o princípio da proporcionalidade, provavelmente esta resposta seria incompleta num teste, se dissessem e citassem só o que os juízes citaram. Mas, acima de tudo, é o princípio da violação de poderes aqui entre o judicial e o executivo, porque o que o governo depois vai dizer foi o tribunal não tinha dados, não tinha gabinetes de apoio. Para fazer um orçamento de Estado, nós temos uma série de estruturas, tabelas, dados, Exceis, que o Tribunal Constitucional não tem. Pronto, e quis modelar aqui efeitos com base em informação que não tinha. Mas, Rosário, continua. Depois, o segundo princípio que mencionaram foi o da proporcionalidade, e o princípio da proporcionalidade deve ser moldado e deve ser visto através do princípio da atualidade, que está consagrado no artigo 106 da Constituição. Portanto, a ponderação da proporcionalidade envolve considerações que dependem do modo como a situação económica ou financeira evolui, e evoluiu neste caso crescente, portanto piorou drasticamente, e devemos ter isso em conta. E o juízo de proporcionalidade não depende só da intensidade imediata do impacto, mas também do caráter cumulativo e continuado dos sacrifícios impostos. E, portanto, nesse sentido, poderiam eventualmente declarar inconstitucional apenas na suspensão a partir do 13º ao 14º mês, mas não toda. Depois, relativamente ao princípio da confiança,
Exato. Portanto, o princípio da confiança baseia-se na expectativa que as outras pessoas ajam do modo esperado ou normal, portanto, consiste na realização da conduta de uma determinada forma, na confiança de que o comportamento do outro agente se dará conforme o que acontece normalmente. Ora, nós não nos encontramos numa situação normal, portanto, também não esperamos que as remunerações não sejam afetadas perante a crise grave em que nos encontramos. Além disso, nós não podemos falar do direito à não diminuição do montante da retribuição do trabalho, como fala a Maria Alicia Amaral, não podemos falar deste direito como um direito fundamental. Não estamos a dizer que não merece nenhuma proteção, claro que sim, mas há aqui todo um raciocínio, ou seja, não pode ser considerado um direito fundamental e não é porque não está escrito na Constituição, porque há efetivamente direitos que não estão escritos na Constituição, que são fundamentais. Nós temos uma Constituição aberta. No entanto, há uma impossibilidade de atribuir a este direito um estatuto substancial de fundamentabilidade. Porquê? Porque um direito fundamental é invariável, independentemente do contexto económico, social, independentemente do tempo, de tudo. Portanto, ele prima sobre a lei. E, neste caso, não temos o direito da remuneração de trabalho, enquanto não podemos garanti-lo deste modo, independente das circunstâncias. Não podemos garantir que esteja em crescendo, que nunca diminua, ao mesmo tempo que estamos a garantir os direitos e as liberdades fundamentais. Portanto, ainda que se tenha de tomar esta situação um bocadinho mais drástica, ou bastante mais drástica, estamos a fazê-lo de modo a que possamos garantir direitos e liberdades fundamentais a longo prazo. E porque o que é facto é que a curto prazo não há, ou não parece, não se apresenta pelo menos ao legislador, uma alternativa tão eficaz a curto prazo. Mas só um segundo que eu não acabei bem o raciocínio da outra, que já estava a entrar noutra. Portanto, se o artigo 18... Vou-te pedir também que vá concluindo para isto não se estender demais. Sim. É porque esta discussão isto foi, como devem imaginar, esta discussão 10 anos depois ainda a continuamos a ter. Pronto, vou ser rápida agora. Se o próprio artigo 18 da Constituição permite a restrição dos direitos fundamentais, como não há de permitir a restrição a este direito que não é fundamental, pelo que eu já expliquei. Mas o que eu estava a querer dizer há bocadinho é que fala-se de uma alternativa melhor, mas a verdade é que perante um tema tão complexo, ou seja corte das despesas ou o acréscimo das receitas fiscais, isto é um tema que não é consensual, que é muito complexo, e perante este tipo de temas desta natureza, o legislador democrático está constitucionalmente legitimado a tomar determinadas medidas, principalmente perante tão drástica situação. E, portanto, não havendo parâmetros... É uma espécie de argumento de indúbio para o governo, ou para a administração e o legislador, não é? Sim. Exato. Portanto, não havendo parâmetros específicos, só poderia haver censura desses princípios da igualdade, da confiança, se fosse manifestamente indefensável, uma das máximas da proporcionalidade, o que não se verifica. E só 2 pontos que eu queria ainda referir é que, acho que a Mariana também vai falar disto, portanto não vou falar muito, mas temos no artigo 9, a Mariana não és tu, desculpa, as tarefas fundamentais do Estado, portanto, o legislador, como eu já mencionei, foi obrigado a responder urgentemente a esta situação e fê-lo com os mecanismos e as ferramentas que podia fazer e enfim, perante a necessidade urgente de redução do déficit orçamental a curto prazo, foi esta a solução mais eficaz e imediata que conseguiu encontrar para a persecução dos fins de interesse público, que está constitucionalmente obrigado a seguir. E falo só também, por último, sim, não falei da constitucionalidade mal feita a ser feita, mas não sei se na conclusão podemos ainda falar disso, mas a questão da integração europeia, nos termos do artigo 7º da Constituição, que esta medida vem num quadro de esforço conjunto europeu, com a cooperação de vários Estados da União, que maximize para que encontremos a estabilidade financeira e económica no âmbito da zona euro que é necessária. Sim.
sendo que Portugal tinha pouca relevância, mas sim, mas há um enquadramento europeu que também é constitucional. Portanto, é isso. Os argumentos que a Rosário estava a tentar pegar era, por um lado, haver aqui um indúbio pró-constituione, não vamos considerar inconstitucional, por outro lado, também faz parte da Constituição Portuguesa, através do artigo 8º, a Constituição Europeia, que na realidade não se chama Constituição, o Tratado de Lisboa, e as obrigações e as metas a que estamos obrigados. Mas eu não queria ir muito para além das 11h10. Vamos, Mariana Branco, e depois ainda ouvir as notas, os closing remarks, todas as que quiserem. Mariana. Ok, então, eu vou começar exatamente por esta questão que a Rosário pegou, que foi a questão do artigo 9º, porque no artigo 9º da Constituição são expostas as tarefas fundamentais do Estado, e para haver estas tarefas, por vezes há sacrifícios que têm de ser feitos, e caso não se façam, não é possível realizá-las. A Constituição, no entanto, não diz que sacrifícios são feitos, e como tal não se pode dizer que é inconstitucional os sacrifícios que foram feitos neste contexto, porque está dentro da margem decisória do legislador. Isto é uma resposta à crítica ao Estado de Direito Democrático, e também neste contexto da resposta a esta crítica, eu falo da questão das expectativas dos reformados em específico, porque como a sua situação de fragilidade era um pouco maior, tinham menos posses e, portanto, a questão da disposição de confiança era mais crítica. Mas a verdade é que pela 2 segundos. A questão principal não é necessariamente terem menos posses, até porque nós vemos que há muitos reformados que têm mais posses. O problema é exatamente que o que eles recebiam, ou seja, não havia aquela questão de mudo de trabalho, não mudo, eles estavam simplesmente dependentes daquilo eles já que tinham aquele rendimento, exatamente. Não conseguiam arranjar novos rendimentos, estavam à Exatamente. espera, o problema das expectativas, de manter aquele padrão de vida e tinham determinadas despesas que eram fixas. E, portanto, se eu corto os rendimentos, eu estou a cortar os rendimentos a pessoas que estão nesta posição de fragilidade nesta matéria. Agora, independentemente de vocês serem de esquerda ou de direita, eu acho que vai haver um problema geracional, porque nós não temos consciência do estado em que está a nossa segurança social. Agora a inflação fala-se um bocadinho, mas nós continuamos a pagar, eu acho que as pensões até 2.000 euros, essas obviamente devem se manter intocadas, mas há pensões mais elevadas que têm que desaparecer, pronto, porque nós não conseguimos pagar. Eu percebo que terá de haver uma afetação aqui dos velhinhos mais ricos, mas essas pensões, para nós pagarmos, e nós quando vocês vão aos simuladores da Segurança Social, vão ver que vão receber 25%, 20%, 10% do que vocês vão contribuir. Pronto, e acima de tudo eu acho que nós precisamos, já nem é de que vocês tenham filhos, pronto, nós precisamos ter muitos filhos, mas precisamos de muitos imigrantes para virem cá sustentar a nossa Segurança Social. Portanto, isto são problemas que a direita e a esquerda defendem de maneira diferente. Mas Mariana, continua. Mas quanto a esta questão das expectativas dos aposentados e dos reformados, temos que ter também noção que estávamos numa crise muito grave e, portanto, mesmo caso não fosse por esse meio que lhes fossem retirados, ou seja, mesmo caso fosse por impostos ou tudo mais, que os seus rendimentos dessem para menos coisas e tivessem menos poder de compra, a verdade é que já deveria estar na expectativa deles que não iriam ter uma vida tão estável, não digo estável, mas uma vida tão à vontade como teriam em outros anos. Portanto, esta questão das expectativas é muito discutível, porque na verdade já deveriam ter algumas. E para além disso, a questão que o professor estava a tocar, a justiça intergeracional, como lá está, como havia uma maior situação de fragilidade, criticou-se muito também estarem-se a tirar aos aposentados e aos reformados essas pensões. Mas a verdade é que caso não se tirasse, estaria a pôr-se tudo nas gerações futuras, teriam que ser feitos maiores esforços às gerações futuras e ao não fazer um corte em todas as gerações e limitando exatamente a estas futuras e novas gerações, está a ser colocada a sua autonomia e está a incorrer-se no sacrifício de umas gerações para que as outras subsistam. E acaba, isto sim, a meu ver, é uma violação de todos os princípios de justiça que possam existir, porque não faz sentido nenhum apenas estar a sacrificar-se umas gerações em vez das outras. Também foi criticado o princípio da igualdade, que penso que a Rosário não tocou nesse ponto para responder, entre o setor público e o setor privado, mas eu acho que é fácil explicar na medida em que as contas públicas têm, ou seja, os salários do setor privado, ao estar a reduzi-los, seria um pouco mais inútil na medida em que não se estaria a mexer nas contas e estaria-se a sacrificar pessoas e não teria qualquer efeito nas contas públicas. Portanto, isso sim seria estar a reduzir salários e a reduzir pensões a pessoas que não teria qualquer efeito.
portanto penso que isso sim não faria muito sentido. Para além disso, a violação ao direito à segurança social. A verdade é que neste caso eu não considero que haja qualquer violação a este princípio, na medida em que dá para, à luz do artigo 18, número 2 da Constituição, dá para restringir alguns princípios, mas, no entanto, com algumas condições, porque esta restrição tem de ser necessária, não pode haver outra medida menos gravosa para alcançar o mesmo fim, tem de respeitar o princípio de atuação, portanto, tem de ser adequada para atingir o fim, e tem de respeitar o princípio da proporcionalidade, havendo uma justa medida entre os meios legais e os fins que se visa obter. Ora, neste caso, os fins que se visavam obter eram muito, muito exigentes, porque estávamos numa situação dramática e, como tal, sendo esta situação dramática e os fins dramáticos de obter, também as medidas para os alcançar fariam pouco sentido que fossem, de certa forma, dramáticas. E penso que é isto. Não sei se o professor quer que eu fale, então, eu tentei falar rápido para ainda falar da questão da inconstitucionalidade, mas da aplicação, ainda Sim, assim. pode falar. Eu, de qualquer forma, eu estava a pensar que uma hipótese para isso é, eu quero ouvir os 2 minutos da Mariana e ainda 1 minuto de cada uma das outras. Tentem sintetizar aquilo que têm para dizer. Mas na outra turma, eu não estive tanto a falar. Eu acho que a vossa partilha é ótima para partilhar com a subturma 3 e a deles com os vossos. Eu, se calhar, se vocês me derem autorização, depois pedirei em cada uma das subturmas, eu partilho os filmes só cruzados, porque acho que as 2 discussões, para quem quiser aprofundar isto, são úteis, porque eles não se focaram tanto nas questões de inconstitucionalidade, focaram-se mais na modulação de efeitos e na possibilidade de modular efeitos, e acho que foram boas apresentações. Mas, Mariana, vai a essa questão em 2 minutos. Então, eu confesso que foi um pouco complicado para mim entender esta parte, mas a escolha do Tribunal de permitir a aplicação deste Orçamento de Estado implica que aceite que a solução Qual é o legislativa artigo a que eles vão? é o 282, número É o 4. 282, número 4, que normalmente serve para modular os efeitos, tipo, não, nós temos pessoas que estão já a cumprir uma pena prisional e não vai ter efeitos para trás, tiveram a cumprir uma pena que já não existia. Portanto, estamos a tentar não fazer indenizações que vão para trás, para o futuro. Mas essa modulação de efeitos não serve para fazer uma coisa tão extensa como foi feita nesta decisão. Portanto, a dúvida interpretativa está no 282, número 4, e houve juízes a votarem vencidos também por essa manutenção de normas inconstitucionais, e, portanto, o acórdão foi criticado por todos os lados, esquerda, direita, toda a gente criticou isto. Mariana? Pois eu até nas declarações de voto, exatamente o que eu vi foi que mesmo quem votou a favor criticou esta questão da aplicação, porque a verdade é que se estamos a votar que é uma medida constitucionalmente gravosa, mas ao mesmo tempo a aceitá-la, estamos a dizer que afinal não tem suficientemente peso para os que sofrem e, a meu ver, deve-se fazer coincidir o início da produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade com o momento da decisão, ou seja, mesmo que desde o início, ou seja, mesmo que não haja esta eficácia retroativa e não se retribua todas as pessoas que já foram retraídas, a partir do momento em que se declara que é inconstitucional, que é no acórdão, não faz qualquer sentido continuar, mesmo que se declare que é inconstitucional, não faz sentido continuar então a não pagar estas pensões, porque quer dizer, até não ser declarada a inconstitucionalidade, ok, os efeitos já estão produzidos, pode não se fazer essa retroatividade e devolver. No entanto, a partir do momento em que de facto o tribunal diz, ok, é inconstitucional, não faz qualquer sentido continuar a pagar essas pensões. E portanto, a restrição, além disso, lá está, é esta questão que eu estive a dizer, mas por palavras um bocadinho mais certinhas, que a restrição temporal dos efeitos da declaração tem necessariamente um limite absoluto, que é o da publicitação oficial da decisão. Porque é um bocadinho isto que eu estive a dizer, ia entrar um bocadinho na repetição, não sei se o Rosário tem algo para completar o que eu disse, ou a Mariana ou a Renata para responderem. Eu não sei, desculpem, a minha voz não está a funcionar. Não é o Zoom. Ok, no fundo a Mariana já tocou no núcleo do que eu também ia falar, mas no fundo é relativamente ao 282, número 4, que diz que quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo que deverá ser fundamentado o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito
do que o previsto nos artigos, no número 1º e 2º do mesmo artigo. Portanto, há um problema metódico no sentido em que é preciso seguir um caminho argumentativo solidamente ancorado em razões jurídico-constitucionais que não foram apresentadas pelo Tribunal e que deixa dúvidas, nomeadamente relativamente ao Estatuto Constitucional das posições jurídico-subjetivas afetadas com a suspensão do pagamento, os subsídios e tudo mais, qual o conteúdo do princípio ou dos princípios constitucionais que poderão justificar a compressão dessas posições e qual o alcance dos instrumentos de que dispõe o juiz constitucional para resolver esta incompatibilidade entre o direito das pessoas afetadas pelas medidas orçamentais e os princípios constitucionais com elas conflituantes. Portanto, parece que os mesmos princípios que fazem declarar inconstitucional são os que depois fazem com que eles estendam, ou seja, é contraditório, não é coerente. Portanto, se fossem a declarar inconstitucionalidade, teria de ser a aplicar no momento. Certo. Pronto, acho que foi para já aqui. Mariana Gabriela e Renata Abreu, closing remarks. Depois, para a semana, na quinta-feira, ainda podemos eventualmente, se vocês quiserem muito, dizer uma ou duas coisas. Quando falamos sobre o ativismo judiciário com os colegas brasileiros. Gabriel. Eu tenho o relógio enganado no meu computador. Eu aqui já sou 18. Aqui no meu computador diz 11h14, mas sim, vamos dar mais 2 minutos. 1 minuto a cada uma de vocês. Renata Abreu. Sim, eu percebo que as minhas colegas queriam dizer que, como nós atravessávamos uma grave crise económica, tinham que haver medidas de contenção, mas como eu estou a defender o lado oposto, não podia dar esses argumentos, como é óbvio. Mas, efetivamente, a decisão do Tribunal foi a inconstitucionalidade e é essa parte que eu e a Mariana tentámos defender. Não sei se foi muito bem, mas tentámos. Eu gosto que isto é mais um disclaimer da Renata a dizer, na realidade discordo da decisão do Tribunal, acho que se devia ter. Não, era só uma parte, mas sim. E, na verdade, a decisão do Tribunal Constitucional quanto ao orçamento foi a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, lá está, pela violação do princípio de igualdade, que está consagrado no artigo 13 da Constituição e das normas constantes do artigo 21 e 25 da Lei do Orçamento de Estado. Porque esta era a posição que nós queremos defender. Não sei se a Mariana quer dizer mais alguma coisa. Não. Então, Mariana, digo eu já mais 2 outras coisas, só para concluirmos o nosso acordo com esta nossa discussão. Eu acho que este caso é um caso em que é paradigmático de um ativismo judiciário do Tribunal Constitucional Português. Isto é, foi um caso em que o Tribunal Constitucional entrou na esfera do Executivo e tentou condicionar opções sem ter os dados todos. Pronto. É verdade que estes princípios todos são importantes. O princípio da igualdade, o princípio da confiança, o direito à segurança social, o Estado de Direito Democrático, e o Tribunal está lá para zelar por eles e para os fundamentar. A questão é, como nós vimos no caso Soraya anteriormente, esta fundamentação tem que ser feita com base em citações, em costume jurisprudencial, em acórdãos anteriores, que foi, de certa forma, os acórdãos seguintes, o Tribunal Constitucional melhorou. Portanto, o governo foi aprendendo a relacionar-se com o Tribunal Constitucional. É muito interessante, há 2 livrinhos, um preto e um encarnado, um a defender a jurisprudência do Tribunal Constitucional nestes anos, de chumbo, outro a criticar, que vocês podem ler. Mas eu acho que foi aqui um bom retrato do que foi esta discussão. De facto, o princípio da igualdade entre privado e público, nós estamos a tratar de forma diferente. A Mariana Gabriel situou isto bem, mas nós nunca estamos a tratar de forma igual, o que é igual porque não é igual, a realidade pública e privada, desde logo os seguros da ADSE. Esta discussão é uma discussão que não é pacífica e não é simples. Era exigido, acho eu, aquilo que é simples e que todos podemos concordar era exigido ao Tribunal Constitucional muito maior fundamentação para tomar uma decisão com este impacto. Tanto num sentido como no outro. Isto é, era exigido maior fundamentação para as declarações que fez de inconstitucionalidade e, portanto, para a restrição da discricionariedade administrativa e legislativa que o governo tinha orçamental, o governo passou a ser apertado pelo Tribunal Constitucional, e isto foi uma realidade durante os anos da Troika. Agora com a inflação é mais fácil porque não se está a fazer reduções, a inflação obriga as reduções a acontecerem,
e portanto o Tribunal Constitucional não poderá fazer as mesmas coisas, por um lado. Por outro lado, para fazer esta modulação de efeitos e manter normas inconstitucionais em vigor, também foi pouco fundamentado. Mas eu acho que vocês deram-nos uma boa fotografia aqui, as 4, obrigado, estão de parabéns, e nós encontramos-nos na terça-feira, à 13h, no Anfiteatro 7, com esta House of Commons in a Box, para entrar no Direito Common Law inglês. E espero que todos tenham um bom fim de semana. Obrigado por terem tido esta aula e boa sorte hoje em Web Summit e chuvas e etc. a chegar aos vossos trabalhos e compromissos universitários. Está bem? Alguém tenha dúvidas? Eu precisava de falar consigo só um minutinho.